É isso aí, pessoal, começando então o Que Saudade do Meu Professor. E a professora que nós vamos matar saudade hoje é uma professora muito especial, uma professora de física e matemática. Vários alunos nos procuraram falando que estavam com muita saudade dela, das histórias dela, da maneira dela ensinar física e matemática. E como boa professora de física, nada melhor do que uma visita do Einstein, não é mesmo? Ô de casa! Einstein, onde está Newton? Começando, que saudade do meu professor. E hoje nós estamos com uma professora muito querida do Colégio São Paulo. Vários alunos nos procuraram, querendo saber onde ela está, o que ela está fazendo, como que está a vida dela, né? Muita gente com muita saudade da minha professora, Mônica Salum. Mônica Salum é moradora de Atibaia desde 2001, né, professora? Isso, desde 2001. E é casada com o Sérgio, pai da Bianca, do Lucas. E é uma pessoa assim que todo mundo morre de saudade. E hoje vocês vão descobrir aqui no Mix Educação, no Que Saudade do Meu Professor, um pouquinho da vida, do que ela pensa da educação e por que tanta gente tem saudade dela. Tudo bem, professora? Tudo bem. Bem-vinda ao programa. Ó, nós preparamos algumas histórias. Alguns alunos vão contar um pouquinho da senhora, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Oi, professora. Estamos aqui para falar um pouco de você, das suas aulas. Então, professora, lembra da gente junto, assim, infernizando a senhora? A gente está aqui de novo para agradecer um pouco do tanto que você fez por nós. Eu estudei com você do nono aos terceiros. Eu sempre tive dificuldade em matemática, mas eu sempre gostei da sua matéria, do seu jeito. Eu sempre gostei da senhora. Na verdade, não gostava da matéria, mas o seu jeito de ensinar era gostoso de aprender, por mais que eu tivesse dificuldade. E você sempre entendeu isso e você mesmo admitia que, para mim, os números não davam certo. Mas tá bom, né? Tá bom. Aí eu continuei. Bom, falar de você, para mim, é muito difícil, porque, além de ser minha professora, você era como minha mãe. Você sempre tentava me colocar para cima, sempre me ajudava, me dava conselho. Você é muito especial e, além de tudo isso, você era uma professora maravilhosa que eu sempre vou ter na memória. Eu acho que todos nós. Bateu saudade? Muita saudade, né? E muita emoção, né? Porque eu acho que demonstra que eu não fui só uma professora, não passei só conteúdo, e sim passei muita motivação, inspiração. E fui mãe, muitas vezes, porque muitas vezes os alunos ficavam mais comigo que com a própria família, né? Então, é muita emoção. Que bom. Professora, conta para nós, como começou essa história? Porque física e matemática é um desespero, né? Cá para nós, a maioria sempre tem medo de física e matemática. Como começou essa paixão por essas disciplinas? Quando eu estava no fundamental, eu amava um professor Moacir, que era de matemática. Era um professor diferente e que motivava os alunos e fazia da matemática algo assim deslumbrante, né? E a partir daquele momento eu achei que eu poderia também fazer diferença na matemática, né? Então ele me motivou e a partir dele eu me inspirei e continuei dando essa minha matemática, mas de uma maneira diferente, né? Eu procuro sempre fazer com que a aula não seja chata, porque matemática já os alunos falam é muito difícil, mas eu procuro sempre facilitar, desenvolver de uma maneira diferente, tá? Trabalhando com essa moçada do ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, que é sempre um desafio, né? O professor tem que ter espírito jovem? Tem que ter, tem que acompanhar, né? Tem que acompanhar, tem que estar atualizada, tem que saber de tudo, porque não é só dar a matemática, também você tem que conversar com o aluno, passar carinho, saber o que está acontecendo um pouquinho na vida deles, no mundo, para a gente trocar ideias também, né? Muito bom. Bom, trabalhando com o ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano é sempre um desafio com essas novas tecnologias, novas modernidades, todo mundo repensando a maneira de ser nessa fase, né? 14, 15, 16, 17 anos, né?
Sendo uma professora de física e matemática, que já é um desafio, além do conteúdo, um professor que dá aula para essas séries, ele tem que ser o que mais? Criativo, muito criativo, porque você tem que brincar muito. Eu tento brincar demais com eles. Eu, por exemplo, Newton é meu amigo, Einstein é meu amigo, não misture laranja com banana. São coisas que eu vou colocando dentro da aula para ficar algo mais gostoso, com harmonia, e assim o aluno vai aprendendo com mais facilidade. O professor, então, tem que ser um eterno jovem. Sim, jovem, muito jovem. Vamos continuar assistindo? Continuar. Bom, eu posso dizer que além de professora, você também foi uma grande amiga, porque você me ajudava em momentos que não tinham nada a ver com a aula, mas, enfim, eu estudei com você do primeiro ano até o segundo, porque no terceiro nós tivemos uns contratempos e eu não pude estudar. Porém, foi muito legal, você era uma pessoa maravilhosa, seu jeito de ensinar, não tinha quem não aprendesse com você. Eu gosto muito desse seu jeito de valorizar o aluno como indivíduo. Você não olhava a sala e generalizava ela, você conseguia pegar o aspecto de cada um e valorizar as partes que mais chamavam a atenção na pessoa e trabalhar também as dificuldades de cada um como indivíduo, não como geral, mas você sabia, por exemplo, quando uma pessoa estava bem ou ruim, você convivia com ela todo dia, então você sabia quando eu não estava bem. Ela sempre teve uma atenção boa pra gente, ela sempre entendeu nossas dificuldades, nós em si, ela sempre brincou, ela sempre, por mais que a gente chegasse de mau humor, ela via que a gente estava mal, às vezes ela não pegava tanto no pé numa aula, numa matéria, deixava a gente mais no nosso canto para acalmar. Depois ela vinha conversar com a gente. Eu já conheço pessoas que estavam com dificuldade no dia, ela deixou quieta e depois ela foi perguntar o que foi, porque não é uma coisa que vem em todo professor. Porque uma coisa que poucos professores faziam era o fato de, por exemplo, no intervalo, ela sempre estava com a gente. Ela interagia. Você vê que ela não é só uma professora, mas uma amiga. Ela era uma mãe, né? Ela era uma mãe na escola. E tinha um vínculo com a gente. Esse desafio de você ter na mesma sala 40, 50 pessoas, 30 pessoas, como trabalhar individualmente, entender as características de cada um, como passar o recado sabendo das dificuldades de cada um deles. Primeiramente, respeitar o aluno, porque nem sempre ele estava bem como eles falavam, né? Mas eu sei respeitar, eu sei quando um está bem, outro não está bem, porque eu participo, né? Eu sou uma professora que estou sempre junto com eles, no intervalo. Então, eu conheço cada um deles, eu conheço o nome de cada um deles, né? Então, eu interajo com eles, né? Então, eu tento ser uma professora, uma amiga, uma mãe. E o que eu puder ajudar, eu estou sempre ali. Certo? Muito bom. Tudo bem, professora? Então, tinha uma coisa na sua aula que chamava a minha atenção. Eu que sou muito ligado a esporte, o jeito que a sua aula era apresentada parecia uma transmissão de jogo, porque você a cada 10, 15 minutos soltava uma frase feita, um bordão, alguma coisa que você sempre usava. Isso foi uma coisa que marcou muito. Ela era sempre muito espontânea, tinha sempre aquelas suas frases, né? Aquelas frases famosas, não misture laranjas com bananas. Dona Bianca. Dona Ana, para de conversar. É verdade, era sempre engraçado. Eu gostava quando ela pegava os personagens de alguma coisa da física, assim, teórico, tipo Albert Einstein, e começava a contar como se ele fosse amigo íntimo dela. Era bem interessante, a gente conseguia aprender bem mais. Que coisa doida, né? O que quer dizer isso aqui, hein? Não misture laranja com bananas. Rapaz, você está muito feio hoje. E essa última aqui, o senhor irá partir. Que brabeza é essa? De onde que a senhora tirava essas coisas? E explique para nós o que significa isso. Como eu falei, né, a aula tem que estar agitada. E para agitar a aula eu uso sempre algumas palavras, né? Como não misturar laranja com banana, que são sinais, não misturar o mais com menos. Como ela falou, por exemplo, eu sempre conto, quando eu falo alguma coisa em física, eu sempre conto uma história de Newton, de Einstein. Eu sempre faço um parênteses para eles conhecerem um pouquinho da vida desses físicos, do Pitágoras. Isso faz com que a aula fique
fica mais agradável, né? E se aprenda com mais facilidade. Professor de física tem que ser meio artista, então? Tem que ser meio ator? Tem que ser bem artista. Eu acho que um professor, hoje em dia, tem que ser artista para aprender a atenção dos alunos. Muito bom. Como uma boa professora de física, nesse conflito entre Einstein e Newton, quem foram esses caras para a senhora? Newton foi o começo de tudo e Einstein é o final de tudo, né? Final no sentido que não é bem o final, é o atual, né? Porque tudo que Einstein não comprovou, hoje está sendo comprovado. Então, tanto Newton como Einstein são atuais, mas são grandes físicos são grandes físicos, né? Isso. E a questão da modernidade do Einstein eu acho fantástico, né? Porque como ele é um cara jovem, né? Como ele é um referencial jovem, tanto que muitas das referências acadêmicas, citações, ainda é utilizado Einstein. Einstein. E lembrando que Einstein era um péssimo aluno, né? E quer dizer que, às vezes, a gente encontra alunos que não são bons, mas, olha, como Einstein se sobressaiu e hoje é tão atual, né? Bom, começando o nosso bate-bola aqui. O bate-bola são perguntas rápidas e respostas mais rápidas ainda. Professora, a senhora tem um hobby? Tenho. Eu coleciono relógios. Que legal. Defina essa frase, interprete essa frase, do Paulo Freire. Educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas, pessoas transformam o mundo. Professores. Se não fosse professora, seria? Professora. Como você se sente quando se despede de uma sala de aula, sabendo que talvez nunca mais verá alguns daqueles alunos? Eu agradeço a Deus e a eles. Quando você se reencontra com um aluno e o mesmo já está casado, com filhos, com sucesso na vida, como você se sente? Importante. Onde você pretende estar ou acredita estar daqui a 10 anos? Dentro de uma sala de aula. Vamos lá, vamos continuar essa viagem aqui na história da professora Mônica. Bom, hoje eu estou cursando psicologia na FAAT, estou no 2º ano já. E uma coisa que eu achei engraçada na psicologia é que no 1º ano nós temos estatística. E como a senhora sabe, eu nunca fui um aluno muito bom de matemática e física no geral. Eu me assustei, eu falei, nossa, é psicologia com estatística. Mas eu confesso que a estatística me fez gostar um pouco mais dos números, das contas. Eu realmente fui bem na matéria e fico feliz por ir bem porque eu prestava atenção em algumas aulas suas. Bom, eu estou fazendo estética na Embi Morumbi. E eu lembro que a Mônica me falava que eu ia ter química e os números também eu não ia me dar bem. Mas pelo contrário, no 1º semestre, uma das matérias que eu mais consegui me dar bem. Então, para você ficar sabendo, tá, Mônica? Eu fui bem. Eu faço administração na FAAT, estou ainda no 1º ano. Como você pode ver, os números continuaram me perseguindo. E como você diz, né, que recordar é viver, a gente está aqui recordando os momentos de alegria que você gerou entre a gente e a saudade, creio que todo mundo falando em nome de todo mundo que não pôde estar aqui, a saudade é muito grande e se a gente pudesse reviver pelo menos mais um diazinho daqueles com você, a gente com certeza ia querer, né, gente?
É isso, a gente queria agradecer, mostrar que nós realmente, você foi uma pessoa que marcou muito nossa vida. Não pense que por mais das brigas, das discussões, dos atritos que tínhamos às vezes, você foi uma pessoa que marcou e uma das melhores professoras que nós tivemos. Dizer que eu tenho muita saudade de ter aula com a senhora, porque apesar de eu conviver todo dia no mesmo ambiente de trabalho, eu sinto muita falta. Às vezes eu passo no corredor e escuto as suas falas hilárias e as suas broncas nos alunos. Eu tenho muita saudade de ter isso também no meu dia a dia. Bom, então para finalizar, eu só queria te agradecer por ser essa professora tão maravilhosa, por ser nossa amiga, por estar sempre presente, por alegrar nossas manhãs, por recordar e viver. E eu te amo muito e eu tenho muitas saudades. É agradecer por tudo que você pôde ensinar pra gente e ajudar a gente no tempo que a gente estudou com você. Muita saudade, muita mesmo, porque principalmente por eu não poder ter continuado lá no 3º ano e ter me formado com todos vocês. E eu sinto muita saudade mesmo. Você foi uma pessoa maravilhosa e que eu vou lembrar pro resto da vida. E eu posso dizer que nunca eu vou encontrar uma professora assim que nem você, que me tratasse tão bem e me tratasse como a sua Bianca, né? Eu acho que é só isso. Obrigada por tudo. Eu tenho a agradecer. Agradecer muito a todos. Importante que eu fiz a diferença, né? Eu acho que é importante que eu fiz a diferença e eu vou guardar o rosto de cada um deles e assim como eles falaram que me amam, eu amo também eles, tá? Que gostoso. Algum recado para os professores, para as pessoas que trabalham na educação? A senhora é um exemplo para muitos professores hoje aqui no nosso Que Saudade do Meu Professor. Não desista. Tenha fé e confie, é o que eu sempre faço. Eu rezo e confio, tenho certeza que ainda o professor vai ser reconhecido. Se não agora, mais tarde, quem sabe. Mas respeite seu aluno para ser respeitado. Muito bom. Muito obrigado por abrir o espaço. Eu que agradeço. Por estarmos aqui na sua casa, conhecendo um pouquinho mais da história da professora Mônica. Para você que acompanhou esse nosso bate-papo gostoso aqui no Que Saudade do Meu Professor, no Mix Educação, também está com saudade daquele professor, daquela professora que foi muito mais que um professor, foi um amigo, foi aquela pessoa que ensinou muito, que ajudou muito você. Escreva para nós na nossa fanpage, que é Mix Educação, ou então nesse endereço eletrônico aqui, no nosso e-mail aqui do Mix Educação, tá bom? Vamos matar a saudade de um monte de professores legais.